estou acompanhada da minha irmã Carolina Vieira. Estamos de volta e hoje queremos trazer um tema bastante especial. Por favor, não se esqueçam, se puderem, de subscrever para terem acesso aos nossos vídeos e às novidades que vamos passando. Se vos interessar, ponham também um like no vídeo e vamos começar. Estás pronta? Estou pronta. Esqueceste de se referir, nós somos as Manas Regi e nós normalmente falamos sobre o veganismo, o vegetarianismo, o que é que isso, quais são as consequências de comer carne, tem no meio ambiente, as mudanças climáticas, e nós hoje trouxemos um tema que é o grande engano. Este tema está baseado num relatório que nós recentemente lemos e que nos impactou bastante, porque, como vocês vão ver, tem muita importância no nosso dia-a-dia. Nós hoje queremos falar de como é que os grandes poluidores promovem a agenda climática net zero, que são zero emissões, para enganar o povo. Só para vos contextualizar um bocado, em 2020 os desastres naturais ocorreram com 3 vezes mais frequência do que há meio século atrás. E em 2021, como vocês podem estar a reparar, a coisa continua muito má, com os incêndios recentemente no Canadá, com as enchentes, os floodings, não é? Não sei como é que se diz em português, às vezes esqueço as palavras em português. Eu acho também uma coisa assim, referente ao que está a acontecer e ao que eles pensavam que ia acontecer, eu acho também poderemos dizer que há um grande engano. E não é só um engano, mas se calhar propositadamente uma vontade de não querer dizer a seguinte pormenor, que é: nós não sabemos o que é que uma consequência pode levar a outra consequência. Ou seja, nós estamos aqui a dizer que achamos que vai demorar até 2050, 2030, até as coisas ficarem muito feias. Só que nós, o que estamos a ver, eu acho, e a questão do Canadá, por exemplo, que estavas a falar, é muito interessante, porque assim, nós não entendemos certas consequências das consequências. E uma das coisas que estavam a falar, que eu ouvi, isto pode ser interessante só pelo acaso, não vai referente direto ao tema, mas há um fenómeno que é, que eu entendi, agora, que é uma bolha, esqueci-me do nome exatamente, mas é uma espécie de uma bolha de umidade, em que há um calor, se houver um valor de temperatura, não é preciso ser muito alto, em combinação com a umidade muito forte, o nosso corpo não tem, assim, não há como dar a volta, nós vamos morrer. Yeah. E principalmente as pessoas, claro, com mais fragilidade, porque o corpo não tem a capacidade de se autorregular e acabar por se esfriar, vamos dizer assim. Portanto, não tem perde essa capacidade, porque aparentemente a atmosfera tem tanta umidade que não tem a capacidade de absorver mais umidade, e dessa maneira não consegue nos retirar a umidade, o nosso suor do nosso corpo, e assim nos arrefecer, não perde essa capacidade. Isto são coisas que nós nunca experienciamos, ou, por acaso é assim, era muito raro. E agora, aparentemente, pelo que eu entendi, está a acontecer várias vezes ao ano. E isto são coisas que nós nem sequer nos passava pela cabeça. O que eu quero dizer, os especialistas, achando que são tão especialistas, foram um bocado, na minha opinião, cocky e arrogantes, a pensar que nós sabemos tudo. Mas a verdade é que há fenómenos, porque nós não conhecemos o fenómeno, nós não sabemos o que é a Terra nesses níveis. Nós não conhecemos. Portanto, dizer que sabemos o que é que vai acontecer, na minha opinião, é arrogante. Yeah. E eu acho que houve já vi e li vários cientistas a dizer que os cálculos que há 10, 20, 30 anos eles estavam a fazer não estão a correr bem, porque está a haver um aceleramento da crise climática muito mais do que aquilo que eles esperavam. Então tipo, eles fazem aqueles cálculos, é verdade que pode ser que aconteça, mas também pode ser que de repente haja uma crise climática muito maior e muito mais rápido do que aquilo que eles pensavam. Isso também está conectado com o que nós vamos falar, porque eles pensavam que seria a partir de 2050 que começaria a haver este tipo de acontecimentos que estão a acontecer agora. Então, isto está-se a anteceder 20 anos ou 30 anos,
E então ainda mais importante é falar sobre isto. Uma das coisas, por exemplo, que nós vamos falar é que um dos muitos planos de net zero para 2050 é demasiado tarde. Estes planos têm que ser já, e então é algo que nós vamos falar. Ias dizer alguma coisa, Sara? Não, ia dizer, continua, é isso mesmo, porque damos um salto do que estávamos a falar e da arrogância dos especialistas para outra arrogância, exatamente que é que vamos referir, que é a solução dada e vamos ver se é realmente uma solução. E é isso que vamos avaliar, não é, Carolina? Explica melhor o que é que vamos falar. Eu tenho aqui escrito alguns pontos. As grandes empresas têm vindo a tentar responder a esta procura crescente que as pessoas têm para responder à crise climática, porque cada vez é mais difícil tu negares que está a acontecer uma crise climática, mas algumas empresas, que são especialmente os grandes poluidores, têm feito poucas coisas, poucas mudanças efetivas. Falam muito, mas depois na efetividade não fazem muito pouco. As empresas estão repetidamente a usar o slogan da Net Zero, e empresas em que se inclui a nossa Galp Energia, a Total, a BP também, a BP, a Shell, mas também os grandes retalhistas como a Amazon, a Walmart, e empresas de agropecuária e de produção agrícola como a Nestlé e a JBS. Então, uma coisa interessante é que os grandes poluidores são os principais, obviamente, como o próprio nome diz, poluidores no nosso mundo. Aliás, eu saquei esta informação, onde é que a tenho, que 70% das emissões no mundiais advêm de 100 empresas. 70%. Só de 100 empresas. É assustador, eu tenho a dizer isto, é assustador. Mas também tem uma parte positiva, que é se é só 100, também não temos que andar a olhar para muito para garantir, vamos dizer assim, não é? Só que são 100 muito poderosas e é isso que vamos ver. E eu queria fazer uma à parte, porque tu falaste nas empresas e eu acho que o mais importante e o que vamos referir aqui é na responsabilidade, não das empresas, mas dos governadores. Porque uma empresa que é empresa vai fugir sempre à sua... o que quer tem um objetivo só, que é fazer dinheiro, fazer lucro. E esse objetivo vai ser sempre o seu objetivo. É por isso que empresas estão a existir, é por isso que há as ações e todas estas coisas, é mesmo para fazer esses esquemas. Não vai alterar, não vamos responsabilizar as empresas, não vamos conseguir. Elas realmente entram, como estavas a dizer, um bocadinho na onda do que o populismo e do que as pessoas estão à procura, e tanto é que agora de repente todas as empresas viraram LGBTQ+ friendly, que quando não... Exceto nos mercados que não interessam, na Rússia. Sim, mas assim, não querem saber, na verdade, ok, isto é tudo um esquema e nós temos que ser mais smart e dizer, olha, o que eles querem é que a gente compre e que tenham lucro e que tenham um mínimo de intervenção, não querem intervenção do governo, ok. Porquê? Porque se eu fosse uma empresa, eu penso nisto, se eu fosse uma empresa, eu sou uma empresa ou um CEO de uma empresa, não é isto que eu quero dizer. Se o meu objetivo é fazer dinheiro, claro, eu não vou dar mais ordenado, eu não quero saber do ambiente, eu não quero, porque eu quero fazer, eu estou a pensar nos lucros deste ano. Portanto, eu não vou pensar nesse aspecto. Agora, os nossos governadores é que têm que garantir que isto tenha cumprido. E a questão é esta, o que saiu deste Green Plan de Paris, que é o que vamos falar, não foi das empresas, foi dos governadores que se juntaram e assinaram um contrato de net zero e em que as empresas têm que seguir, não é, supostamente, estes parâmetros, ok? E é isto que vamos avaliar, porque das duas uma, ou as empresas estão do nosso lado, desculpem, ou os governadores estão do nosso lado a defender-nos, ou não estão. Porque não dá para ter um meio termo.
E é isso, porquê? Porque um segue o dinheiro, um segue, é o seu objetivo, não tem mal nenhum, vamos dizer assim. Vamos dizer, se é o seu objetivo, não tem mal, é o seu objetivo, faz parte. Agora, qual é o objetivo dos governadores? E dos nossos governantes, dos nossos políticos? São representados, supostamente. É isso que está aqui em causa, eu acho, porque e é um bocado uma orientação política, mas nós vamos ver, eu acho que aqui que vamos falar nestes pontos, nós vamos ver como é que eles nos falham. Por isso, tens alguma coisa a acrescentar assim antes de chegarmos aos primeiros pontos? Ainda querias falar mais algum ponto? Que, como nós vamos ver, o Net Zero não é eliminar emissões, como parece que o nome indica, é continuar a poluir como costume, ou até aumentar, como nós vamos ver em certos casos, a poluição, mas compensar a emissão desses gases de outra maneira. Então, na verdade, continua tudo igual. Então, nós decidimos dividir o nosso podcast hoje em 3. Nós vamos falar primeiro sobre as distrações perigosas dos grandes poluidores e vai-vos soar tudo aquilo que nós vamos dizer, vai-vos soar totalmente dos reclames que vamos ouvindo. 4 defeitos conceituais da emissão zero e a estratégia dos poluidores para fugir às consequências, que vão ver que essas estratégias eles são tipo cobrinhas, eles fogem das responsabilidades e vamos ver então o que é que... E o que estavas a dizer, que vamos já começar num ponto, e se tu não te importares, avançamos já para as distrações, e eu vou já começar, é que o primeiro ponto já reverte exatamente para tudo o que está a acontecer neste momento. Então, o primeiro ponto, e eu até acho que é de todos, é o mais assustador neste momento, e temos de estar muito atentos ao que está a acontecer no mundo, e tem a ver, é um bocadinho complexo, mas tem a ver com a bioenergia ou biomassa. E isso funciona como? Tu tens que ter muita terra, tens que produzir a chamada floresta, mas depois, na verdade, é para queimar, para produzir o chamado, pronto, a biomassa, ou é uma energia, uma forma de energia e chamada bio, porque é a partir de árvores de natureza que vamos fazê-lo, transformá-lo. Pronto, isto é um bocado complexo para quem não é de química, nem percebe nada destas coisas como eu. É assim, muito, muito simplesmente. Onde é que começa esta história? Esta história é uma história longa que começa já com coisas muito estranhas a acontecer na Índia. Ok, o que é que isto tem a ver com a Índia? Perguntam vocês. Ora bem, há uma neste momento, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quase não se ouve falar daqui, de greves dos agricultores da Índia. Sim. Milhões e milhões, tem sido uma coisa enormesca. E está ligado, e muitas coisas estão a acontecer. Os grandes oligarcas, vamos falar do Bill Gates neste momento, porque é aquele que está mais neste momento, mas estão todos a comprar grandes quantidades de terra, ok? Grandes quantidades. Estamos a falar de milhões e milhões de hectares, eu nem sei bem aqueles valores, aqueles são valores assustadores. E estão a comprar terra para fazer algo específico, que é isto, exatamente. É esta biomassa. Eles estão a comprar a quem? Estão a comprar a quem pode vender, não é? Mas depois as pessoas ficam sem terra, não é? E a terra é de quem? Isto também é um bocado ownership, é um bocado, isto vai beyond the beyond, tipo, na minha opinião isto é assustador. E eu não sei se vocês já viram os reclames do Bill Gates, o novo livro dele, incluindo o último livro dele, incluindo os reclames que estão a acontecer neste momento que ele está a fazer, que é publicidade, é lobby, e está a dizer exatamente que ele vai fazer esta nova energia, que ele está a desenvolver esta nova energia que é chamada biomassa. Qual é o problema com isto? Queres falar sobre o problema de utilizar isto para além de se comprar toda a terra, que um dia vamos ficar todos sem ter terra nossa, claro, e vai ser tudo de 5 pessoas? Além de que a ciência diz que se tu queimas árvores, o impacto que tu tens nas emissões de gases de efeito de estufa aumenta. Então, acaba por piorar a situação.
não é uma resposta, a biomassa não é, ou a bioenergia... E é pior de não é. tudo. Número 1, eles dizem, estamos a fazer florestas. Estão a fazer florestas para desmatá-las. E é Então, mentira, porque os animais, uma floresta demora, uma real floresta demora centenas de anos a construir-se. Para além de que os animais e toda a biodiversidade demora muitos anos a desenvolver-se. Ok, tu podes plantar árvores. Plantar árvores não é igual a uma floresta, tipo, as pessoas têm que saber essa distinção. Claro, é uma Mas não sabem. monocultura. Olha a floresta portuguesa, que hoje em dia é eucaliptos. Não é? Tipo, quando se vai ver a percentagem das árvores é absolutamente assustadora, principalmente dos carvalhos, que era predominante aqui. E muito mais, muitas coisas. Quando se utiliza, o que é o maior danger, na minha opinião? Por isso é que os outros eu acho que são todos importantes. Mas esse é o... Porque são todos, grita, quer dizer, todos são permitidos, todos são baseados nesta ideia de solução e não são solução. E podemos ir a ponto a ponto. By the way, vocês vão ter o link detalhadamente deste trabalho feito. Vocês podem encontrar na descrição. Está em português. Está em português também? Sim, boa. Não sabia. Yeah. Sim, está em português do Brasil, mas está perfeito. Ou seja, vocês podem ir com detalhe ver o que é que quer dizer cada uma destas coisas se nos falhar alguma coisa. Mas este ponto é super importante porque eu acho que fala de todos os outros, que é olhem, isto é natureza, olhem, isto é natural, isto é bio, isto é saudável, isto é bom, e é assim que ele vai vender, ele, neste caso, o Bill Gates, que é o que está neste momento por trás deste grande... E eu acho que ele vai ser o grande impulsionador disto, sinceramente, porque ele está muito à frente, porque ele já está a fazer nesta compra desregada de terra, mas são todos, atenção, o Bezos também, entre outros. Isto não é só, isto são todos. Os grandes, porque eles é que têm, claro, o dinheiro para o fazer, né? Eles têm basicamente o dinheiro de países inteiros para comprar. Enquanto estamos numa visão capitalista, não há nada a fazer, é assim, portanto, quem tem dinheiro compra. E é deles e não tens nada, não podes fazer nada. E o problema não é eles comprarem, como eu tinha dito, o problema não é o Bill Gates, de facto. O problema é este primeiro ponto, estar como solução principal, não é? Digamos. Principal no que os nossos governantes assinaram com o Tratado de Paris, ou lá, como é que se chama, não é? O plano para 2050, até 2050, que todos concordaram, incluindo a EU, que é onde estamos, portanto, concordou e assinou este papel. Mas é assim, a minha pergunta é, eles chamam-lhe aqui distrações, ok? Porque são distrações, não é? Ou seja, tu pensas que estás a fazer uma coisa e não estás, não é? Sim, o próprio nome diz bioenergia, uma pessoa pensa, é bio. É bio. E tem outro aqui também chamado Soluções Baseadas na Natureza. São outro tipo também pequenos assim deste estilo, que são também são complexos, mas têm a ver com a florestação, também formas de agricultura, pronto, whatever, também neste caso. Depois tem outras coisas, como por exemplo já tinhas dito, que é no mercado de carbono, em que tu compras, quem pode vender, vendes, e no final das contas acabas por poder poluir mais e fazes mais dinheiro com essas vendas. Se calhar as pessoas não conhecem este explica, mercado. Eu também não conhecia, até recentemente. Eu tenho uma conhecida até que trabalha neste mercado e que me explicou na altura e fiquei, uau, isto existe. Então a ideia geral é, imagina, tu és uma indústria que não polui tanto. Então tu tens uma espécie de, vamos pensar em pontos, tens uns pontos de emissão de carbono que não usas, porque tu não emites tanto carbono. Então o que tu podes fazer é pegar nesses pontos e vendê-los a uma empresa como, sei lá, a Shell, que emite muitíssimo mais emissões de carbono. Ela compra-te e aquilo é uma espécie de um mercado, digamos assim. Então está sempre a comprar e a vender uma empresa a empresas a outras, e tu, no papel, como tens muitos pontos, esses pontos de emissões de carbono, no papel tu não estás a poluir tanto, mas na verdade tu poluís exatamente igual.
Então, isto leva à fraude, leva à especulação, tu não reduzes as emissões, tudo mantém-se igual. E eu já não me recordo muito bem, mas eu, se não me engano, o principal fonte de revenue da Tesla não é a venda de carros elétricos, é a venda de carbon bonds, porque como não emite tanto como uma, sei lá, a Renault que produz carros a combustão, ela pode vender esses bonds a essas empresas que emitem. Então, é o principal revenue, não é dos carros elétricos da Tesla, mas sim de carbon bonds. É Então, tão engraçado, é que estamos a dar às empresas e aos seus métodos capitalistas a forma capitalista, que é isso que eles querem, porque são assim que eles falam, é dinheiro, como é que eu posso fazer mais dinheiro? Ou seja, nós entregamos basicamente de mão beijada aquilo que eles já procuram, que é este tipo de mercados onde eles possam se fazer dinheiro. Portanto, vocês vejam bem, neste momento estes 2 pontos, os outros pontos todos são pontos parecidos. Há um que a captura de carbono é outro que é tipo, não deixas, produzes, mas também capturas, mas é um bocado treta porque a própria captura é diferente, não funciona, tipo, eles estão a assumir que é o mesmo. Captura funciona, significa que ficas a zero, porque se capturaste. Tipo, os métodos aqui, vocês podem especializar-se um bocadinho mais no que é que quer dizer. E agora eu quero dizer outra coisa, que é a captura e este processo também necessita de petróleos e fossil fuels. Portanto, e não só, ou seja, não só a captura. Neste processo está a utilizar o quê? Exatamente aquilo que não é possível. Está a criar mais carbono. Ok, isto é assim. E a mesma coisa já agora, para o hidrogénio, que é muito falado e neste momento é do número 1, uma das coisas que estão a tentar para a substituição do gás e do petróleo. E só, para vocês saberem, só 0,1% da produção de hidrogénio é que é green. Ou seja, mais uma vez, isto não é especificado, isto não é dito, ok, hidrogénio, captura do hidrogénio, mas tem que ser green, ok? Não é especificado este tipo de coisas. Outra coisa, por exemplo, é que muitas vezes onde tem este tipo por exemplo, onde tem o hidrogénio assim, é uma forma também de, por exemplo, ir explorar comunidades. Portanto, quando se dá uma solução destas, quando se delinea este tipo de soluções, nós temos que seguir um bocadinho mais além como governantes e perceber quais são a implicação, mas não queremos saber, nós não queremos, porque os lobbies estão muito bem feitos, as coisas estão muito bem feitas e os governantes, assim, enganam-nos a tirar areia para os olhos, só que não vão atirar mais e as pessoas estão aqui exatamente para dizer não me atiras mais areia para os olhos, nem dinheiro, olha, saiu, mas é verdade, nem dinheiro para os meus olhos, porque eu não quero, eu agora quero a verdade, não me vais enganar. Queres avançar? Diz. Sim, e eu li ontem uma frase de um cientista que dizia: muitas pessoas dizem que a crise climática está a vir demasiado rápido, mas eu até acho que está a vir demasiado lento. E o que ele queria dizer com isso é que, como nós ainda não, só agora é que estamos a começar a sentir realmente os eventos climáticos estranhos e que tipo, provocam bué mortes, e como só agora é que nós estamos a sentir, é agora que as pessoas estão a despertar para o que estas grandes empresas andam a fazer. E mais vale tarde que nunca, ótimo, mas aquilo que se está a sentir é que realmente as pessoas agora estão tipo, o que é que se passa? O que é que se passa? Porque é que depois de anos e anos, 50 anos de vamos agora adaptar às novas tecnologias, vamos agora fazer menos emissões, porque é que continua a acontecer isto? Porque é que não há nenhuma mudança? E nós, com isso, vou falar dos 4 defeitos conceptuais dentro do que é net zero.
São 4 fundamentais, que é os planos para dentro de décadas, como nós falamos, que é a conversa de reduziremos as nossas emissões até 2050, sendo que 2050 é daqui a 30 anos e daqui a 30 anos muita coisa vai passar. E são normalmente, eu estive a ler alguns exemplos e são normalmente muito vagos. Tu não sabes exatamente o que é que eles vão fazer. Dizem até 2050, mas tu não sabes como, na verdade. É muito longo. Além de que os cientistas dizem que nós devemos diminuir drasticamente as emissões até 2030. Então, porquê é que eles estão a falar de 2050? Não sei se tens alguma coisa a adicionar neste ponto, Sara. Eu acho que é óbvio que 2050 é tarde demais, mas nem sequer vamos. Aquilo que estamos a falar exatamente é que nem sequer nada está a ser feito, na verdade. Portanto, nós quando chegamos a 2050, é assim, nós até podemos falar no final aquilo que achamos que vai acontecer, mas é assustador, basicamente. E eu ouvi alguém dizer, eu não sei se vais achar interessante, mas eu ouvi alguém a dizer, tipo, até era um rapaz do Irão e estava a dizer, eu acho que a única solução é ir para um bocado de terra e onde tenha um bocado de água, tipo um riacho, e tentar ser, tipo, fugir um bocado à sociedade e às cidades, e só assim é que vais sobreviver. Eu acho que ele está enganado. Eu acho que onde estiveres não vais conseguir sobreviver. Porque onde estiveres, o problema é que descobrimos foi esse, é que, por exemplo, os anarquistas que pensam assim, não queremos que o governo entre nós queremos trabalhar em comunidades e queremos estar... é giríssima essa ideia. A diferença é neste momento, o que tu fazes no Brasil afeta-te aqui. A Amazonas estar a ser destruída está-nos a afetar aqui. Ou seja, não dá mais para viver naquela ideia do anarquismo em que nós vivemos em comunidades e muito bonitinho. Porque nós temos de ter uns governadores mundiais responsáveis para não destruírem a terra. Ou então vamos ter que aceitar que não vamos estar aqui muito tempo. A terra vai estar, nós é que não vamos estar. E isto é o que eu tenho a dizer, é assustador e triste. Continua. Totalmente de acordo. O segundo ponto é que esses esquemas são altamente improváveis. O que eu quero dizer é que estes planos são improváveis de fazer as emissões desaparecerem. Porque, por exemplo, aquilo que nós falávamos antes da captura de carbono é tecnologia que nem sequer foi testada a grande escala, não se sabe muito bem se funciona ou não. Então são esquemas, eles falam disto como, vamos aplicar isto. Quando não se sabe, são unicórnios, tu não sabes se vai acontecer, se vamos conseguir fazer. Então são altamente improváveis. O terceiro ponto que está relacionado é que eles têm um conceito de emissões errado. O que é que significa? É um bocado complexo, eu já tentei ler sobre isto, eu sinceramente não sou muito boa em ciências, então eu vou tentar explicar mais ou menos. Eu acho que existem diversos tipos de emissões de carbono e eles colocam os diferentes tipos que têm diferentes tipos de impacto no mesmo saco, quando não o deveriam fazer. Agora, eu não sei explicar muito bem como é que aquilo funciona. É assim, o problema de exatamente utilizarmos estudos e ciência, chamarmos de ciência, para justificar aquilo que vamos fazer, é o problema da ciência neste momento. Que ninguém pode mais confiar na ciência, o que era a única coisa confiável que tínhamos, e neste momento não conseguimos confiar, porque para fazer este tipo de estudos é preciso dinheiro. E quem tem dinheiro são empresas e multinacionais que têm as suas próprias, que querem certos resultados. Claro, e uma coisa influenciam o resultado, não é? Influenciam, porque a ciência funciona desta maneira. Quando fazes um estudo, tu começas e participas de uma hipótese, entras com uma hipótese, e depois avalias, pegas em variáveis e essas variáveis vão-te ajudar a tentar entender. Tu podes manipular essas variáveis, se quiseres, tu podes manipular, ou por exemplo, deixar fora algumas, que vão-te alterar imediatamente os resultados. Portanto, a questão aqui que ele está a falar, e muitas vezes, no geral, é quando usamos números
para justificar coisas, mas sem ter em conta a complexidade das variáveis que estamos a falar. Ou seja, aí eu posso utilizar e fazer o que eu quiser, e posso dizer o que eu quiser, e se eu for muito, muito inteligente, até consigo dizer que eu, no final das contas, nem sequer estou a poluir nada. O que é que a mim me interessa? Nada. Isso a mim não me interessa nada, porque isso é uma manipulação de números, que é o que eles estão a referir. E nós temos que ser mais espertos e ir contra a ciência. A ciência para nós era uma religião durante muito tempo, foi uma religião, mas foi uma religião importante. Mas neste momento, acho que temos que entender que não podemos confiar. Não podemos confiar. É como a religião que tinha os seus, a religião católica, que deixamos de poder confiar, exatamente, porque tinha os seus governantes por trás a influenciar. Neste momento, também não podemos confiar na ciência, que era algo que era para nós maravilhoso, porque finalmente temos alguma coisa onde podemos descansar e saber que nos vão dizer as coisas certas, e agora não podemos confiar mais na ciência. O que eu acho é que, por exemplo, há uns tempos na net estava a circular um estudo que explicava que se tu beberes vinho antes de fazer desporto, uma coisa assim, tipo, é mais eficiente o desporto que fazes. E tu depois vais a ver e tipo, eles têm um número muito limitado de pessoas que fizeram isso, essas pessoas são pessoas que já estão habituadas a fazer desporto, ou seja, isto para dizer que tu podes manipular, a ciência pode ser manipulada, não é? Dependendo do tipo de estudo que estás a fazer. Então, o que eu acho é que tu deves continuar a confiar na ciência, mas na right kind of science, não é? Tipo, só que o problema é que é muito complicado neste momento, porque, por exemplo, se tu fores à procura e investigares bastante, tu vais encontrar coisas mais, por exemplo, com randomized, com controle, com grupo de controle, placebos e coisas desse género, que vais encontrar com o valor de pessoas, um número de pessoas mais aceitável para fazer essa correspondência geral à sociedade e teres valores mais aceitáveis. Agora, a verdade é que isso é quando tu já tens o interesse e vais à procura. De resto, o que tu vês nos mídias são sempre do um lado eu tenho isto aqui e vou provar. Olha, muito claramente houve aquela polémica muito recente de é um político qualquer, eu nem sei o que é que ele é, e ele apresentou como no tempo do fascismo havia tipo o alfabetismo foi reduzido, olha, coisas assim de género que tu vais a ver, e os estudos são reais, e a olhar para a história, que são números, e tu dizes, uau, tem que ser verdade, não é? Não pode, e não é, porque tu tens que ter em atenção outras situações que aconteceram nesse momento, nessas fases, claro. Outras, e tens que conseguir questionar, fazer as questões certas, e as pessoas não estão aptas, porque nem eu vou perder 2 horas à procura de estás a perceber? Então o melhor é dizer, não confio mais, não confio. Não tenho a ciência neste momento, como está, não tem, não está a cobrir os meus direitos, não está a fazer ciência. A ciência é suposta ser imparcial. Portanto, se não é imparcial, e neste momento até as próprias universidades, são estudos a sair das universidades, Stanford, Harvard, estão completamente financiadas por trás, por outras, porque são privadas. Se calhar as nossas públicas nós podemos confiar mais, estudos provenientes das nossas universidades públicas. Mas as universidades privadas têm financiamentos que vêm por trás, é muito complicado. Como é que vais confiar? A não ser que procures tu o que estás a dizer. Eu acho que tens que duvidar, digamos assim, ou questionar. Não é duvidar, se calhar, é questionar. De onde é que veio isto? Qual era o grupo de população que foi investigado? Ok, como é que foi? Porque é como tu dizes, tu não sabes, de repente vais a ver e quem patrocinou este estudo foi a Coca-Cola. Exatamente. E é um estudo sobre o impacto das sodas no corpo humano. E que até nem é tão mau. E depois é patrocinado pela Coca-Cola. No shit, não é? Claro, obviamente. Exatamente. É isso que é assustador. Mas pronto, vamos continuando. Como é que estávamos? Estávamos a falar das emissões erradas. E agora,
o último ponto era que o net zero não é um problema de tecnologia. O que é que isso significa? É que o net zero é um problema político, não é? Um problema de governança, como tu estavas a falar anteriormente, e muito bem. Eu, na verdade, não tenho mais que acrescentar nesse ponto, porque foi o que tu já falaste. É isso. E as pessoas, eu acho que nós todos acabamos por nos confundir todos e pensar, ok, são os Bezos do mundo que são os culpados, e não vamos à pessoa certa, não vamos diretamente à pessoa certa, ou às pessoas certas. E, por exemplo, vem o nosso primeiro-ministro ou qualquer outro político falar de uma forma muito eloquente do que está a ser feito e das lutas da União Europeia para que consigamos realmente estar a defender o nosso ambiente, as pessoas que vivem nele, não é? Que somos nós. Quando ou é burro e não sabe, peço desculpa, ou então não quer saber. E é assustador. E eu é assim, sinceramente, eu não tenho mais paciência para esta gente. E as pessoas, irrita-me também um bocado o facto das pessoas estarem a olhar para o Ventura, porque ele agora é muito mediático e muito uau, toda a gente, ninguém quer saber dele, ele é horrendo e quanto assustador ele é e mais não sei o quê. Quando olhamos para o que estão a fazer connosco neste momento, e a chamar-lhe nomes como progresso, como estamos a investir, como estamos a lutar e a ser cada vez mais limpos e mais green, quando na verdade nada está a acontecer. E eles estão a pôr-nos palas, como se fôssemos cavalos, ou areia para os olhos. Sara, tipo, aqui, recentemente, tipo há 3 dias, acho eu, o ministro do Consumo fez um vídeo excelente em que explicava porque é que Espanha, que é o país número 1 na Europa que consome mais carne, número 1, consome 1 quilo por semana em média, cada pessoa aqui em Espanha, 1 quilo de carne. Ele estava a explicar porque é que se tem que reduzir, tanto por causa do nosso corpo, a nossa saúde, como por causa da ecologia. E ele te explicou o porquê. Bem, isto foi há 3 dias. Ontem, durante na televisão, na televisão espanhola há um programa tipo de comentários, do pessoal a comentar sobre as atualidades. Teve pai uma hora a falar sobre aquilo que o ministro falou, o pessoal a passar-se totalmente, e veio o primeiro-ministro de Espanha, que está sempre a falar que temos que fazer uma transição justa e ecológica, a dizer, pois, a mim me gusta es el cholitón, que é tipo, o que eu gosto é comer bife. Isso foi o ministro, agora esquece essa parte do primeiro-ministro totó de merda, desculpem, peço desculpa, mas foi o ministro que falou, que disse isso há 3 dias, um ministro do consumo de Espanha. Foi incrível, foi incrível. Ok, incrível. Eu quero dizer, sim senhora, bem-vindo a esses tomatões gigantes, porque aqui em Portugal não há tomates, nós temos, graças a Deus, com uns tomatinhos mais ou menos, que enfrentou a Ryanair. Não sei se sabes quem é, se é dos transportes, tem uns tomates médios, vamos dizer assim, o nível médio, mas assim, vamos ver se os centímetros aumentam, é o que eu estou sempre à espera. Não, mas foi incrível. Primeiros ministros são aqueles que realmente têm que enfrentar as Merkels do mundo. E então esses tomatinhos de meio centímetro é o que se vê, alguns até já foram cortados. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Pressão, exatamente, porque é assim, se não estás a fazer nada, amor, vai embora, vamos votar noutro. E eu sou muito mais, neste momento, muito voltada para o radicalismo, de votar radical. Mas eu sei que muito dificilmente vai haver alteração, e isso verifica-se mesmo no radical mais negativo, que é um radical de direita, que nós não queremos, acho eu. Somos as duas mais viradas para a esquerda, mas vamos dizer, mesmo num radical de direita, como na Hungria, não permite, a EU não permite. Tu queres fazer coisas e entras imediatamente, a EU não te vai permitir.
Portanto, nem os venturinhas deste mundo pensem que venham para o poder e vão fazer alguma alteração, porque não vão. O Trump veio para o poder, teve lá sei lá quantos anos, não fez nada, não conseguiu alterar nada, as guerras mantiveram-se como tinham, ele não consegue, na verdade, não há alteração. Porque quem manda, na verdade, não são os governadores. E como os governadores estão acionados com dinheiro, estão ligados ao dinheiro, não há nada que possam fazer, só tinha que ser alguém muito justo, muito diferente. E o que é que eles fazem quando alguém vem que é muito diferente? Sanções. Claro. E depois o país é completamente destruído por sanções. Ou seja, tu absolutamente não consegues fazer nada. Eu acho que assim, o país mais próximo que esteve na EU de fazer alguma alteração foi a Grécia. E no final das contas, eles que tinham votado no partido para os defender, num partido finalmente à esquerda, a verdadeira esquerda, um partido que ia fazer algo diferente, votaram, pela primeira vez ganhou, estava no poder, e o que é que eles fizeram de alterações? Nada. Porque não conseguiram, eles tentaram, eles não conseguiram. Assim, a única resposta final foi realmente o convite a sair, que é o que está a acontecer na Hungria já agora. O convite a sair, mas não é um convite a sair agradável, é um convite a sair, o teu país vai ficar destruído no final. Claro. Porque eles sabem muito bem o controle dos bancos e todo o controle de comércio. Portanto, não é um sair e vais ficar bem, tipo Suíça. Ok? É um sair e vais ficar na merda. Sim. E a Hungria, o que eles estão a ameaçar agora, porque eles também querem fazer. Na Hungria são coisas diferentes. É uma extrema-direita, mas na mesma questão, eles querem fazer alterações, que eu não concordo, mas tudo bem. Eles votaram, querem fazer essas alterações e não conseguem, não vai ser permitido. E já estão à ameaça, não sei se estás dentro deste, mas já a ameaça é de saírem também da EU, se não cumprirem o que a EU quer. Que neste caso particular é positivo, ok, para quem é de esquerda, mas na mesma temos que ser espertos e saber o que é que está a acontecer. Que é, as pessoas votaram dentro da Hungria e agora, neste momento, não têm soberania para decidir o partido que está lá. Ou seja, independentemente de concordares com o que acontece na Hungria, ok, nós temos que ser mais espertos e saber dizer a EU faz o que quer em todos os países e nenhum neste momento é soberano. E a América faz o que quer na EU. E quem manda aqui são as grandes empresas. E este é o problema, é o grave problema que nós temos. E quando diz, não é um problema de tecnologia, é um problema de política, qual é a solução agora? E essa é a questão. Mas pronto, já não digo mais nada. Acho que o que tu disseste faz todo sentido. Nós estamos a chegar já à parte final, que é falar das estratégias que estes grandes poluidores fazem para tirar areia para os olhos e dizer que sim, estão a trabalhar nisso. Nós já falamos praticamente de todas. Na verdade, o que tu estavas a falar já está. É a primeira estratégia, não é? Que é comprar a boa vontade política. Quem manda aqui não é o Orbán. Quem manda aqui são as empresas, as grandes empresas. Então, esta é a primeira estratégia. E devo dizer uma coisa. As estratégias que eles utilizam para fazer esse tipo de influência, que é, pronto, a primeira e a segunda estão muito interligados, não é? É uma pessoa nem imagina. Não imaginam o nível do que estas fazem. Por exemplo, eles abrem estes lobbies, abrem NGOs, ok? Non-profit organizations, que não têm propósito nenhum, não têm, e a única cena são por exemplo, fazem doações, as pessoas fazem doações, mas quem faz doações são indivíduos e coisas que fazem doações, e depois tem aquelas fundações, nós também temos aqui em Portugal, atenção, essas fundações não têm propósito nenhum, tu vais ver os objetivos, é assim uma coisa assim muito vaga, não tem nada, ok?
Imagina, é capaz de dizer, para entendermos, para compreendermos as relações entre empresas estadiadas no norte e empresas estadiadas no sul. Tipo, e na verdade não é nada. E o que é isto? São movimentos de dinheiros, ok? De lobbies, ok? Que são exatamente para influenciar desde advertisements, compras tipo especializadas do ads do Google e coisas desse género, como também pagar diretamente políticos e empresas que estão associadas, aqueles que estão associadas, investimentos, tudo para conseguirem o que querem. E há estudos em que eles gastam milhões e milhões de dinheiros, empresas multinacionais, nestes lobbies e em todo o mundo isto está a acontecer. Eu não entendo como é que isto é permitido. Como é que é permitido existir o lobby? O lobby, como é que é permitido existir? Eu não entendo. Totalmente. Eu estava a ler agora aqui que num projeto de lei nos Estados Unidos, entre 2019 e 2020, que estava relacionado com o net zero, os grandes poluidores aproximaram-se financeiramente dos políticos. Então, para teres ideia, a indústria de petróleo e gás contribuiu com mais de $227 mil para a campanha do patrocinador representante Henry Coeller, mais do que qualquer outra indústria. Para outro co-patrocinador, o representante Michael McCall, ele recebeu $190 mil da indústria do petróleo e gás, $50 mil das indústrias de varejo e transporte aéreo, ou seja, eles recebem dinheiro, estão constantemente a receber dinheiro para patrocinar as campanhas deles e para depois eles ditarem as leis como os grandes poluidores querem. De novo, como tu estavas a dizer, eu não sei como é que isto é legal. Isto deveria ser totalmente ilegal. E tem uma coisa, é que eles controlam os mídia, e aqui em Portugal também, porque os mídia, as televisões, os jornais são controlados por pessoas com dinheiro, ou seja, é dinheiro que os move, se é dinheiro que os move, já sabemos. E depois, o próprio governo que está associado com a RTP1, não é? E o governo, por exemplo, da Inglaterra, que está associado com a BBC, e mesmo esses que estão associados, eles estão a servir os governadores que também servem as mesmas empresas. Ou seja, o que é que nós vemos? Quando há notícias acerca, mesmo sobre o ambiente e sobre a poluição real, ou é rapidamente, passa assim 5 segundos, ou então o que tu vês é mesmo as praias e os plásticos nas praias, ok? Que é para disfarçar e as pessoas vão fazer agora reciclagem e mais não sei o quê, e vão deixar de usar palhinhas. Okay? E aqui para culpar as pessoas, não é? Género, foram as pessoas que deixaram ali o plástico. Eu não sei se sabes, entrou uma lei agora em julho aqui, que é, a partir de agora as pessoas têm que pagar, se quiserem saco plástico, têm que pagar para ter o saco plástico para levarem nas suas compras. Mais uma vez, na minha opinião, uma lei que está do lado do empregador. Agora eles vão poder fazer mais uma vez dinheiro. Eles estão no sentido de pensar que as pessoas vão levar os sacos e vão comprar menos. Mas mais uma vez, a responsabilidade de utilização de plástico está do lado de quem? Está do lado do consumidor. E não então, imediatamente, já existem, não é plásticos, são os sacos de biodegradáveis, não é de reciclagem. Biodegradáveis, feitos de materiais de milho, que funcionam exatamente, parece um saco de plástico, ok? Yeah. Eu já experimentei e parece um saco de plástico. Podes enchê-lo até cima, não há stress nenhum, a água não o destrói, portanto não é papel e é biodegradável e isto não está implementado aqui em Portugal. E as pessoas vêm e têm agora que pagar não sei quantos cêntimos por cada plástico que utilizem, saco de plástico. Excuse me? Tipo, estamos a viver neste mundo ou estamos a viver noutro mundo, tipo, eu não entendo, e eu não sei se isto passou, mas mas não sei se tu ouviste falar, mas eu estava a falar com colegas do trabalho e normalmente quando eles sabem do que se passa pela televisão e assim, eu perguntei se alguém sabia que o oceano esteve a arder. Eu não sei realmente se essa informação passou nos mídia normais,
Mas de facto ninguém no trabalho sabia sobre essa Aqui em questão. Espanha posso dizer desde já. Ok, então ouve bem, porque isto foi informação que eu recebi do Twitter, porque esquece agora os mídia, porque não passam essa informação. Nós tivemos o oceano, por uma fuga que houve, ainda não se sabe bem o que aconteceu, o oceano a arder. Vocês têm que ver a foto do oceano a arder e depois meia dúzia de barquinhos à beira da imensidão do fogo. Pareciam uns barquinhos de merda a lançarem hidrogênio, lá o que é que eles lançam, para tentar apagar o fogo dentro do oceano. Ou seja, eu não sei se vocês estão a imaginar o que é, como é que o fogo pode se manter dentro de um oceano, ok? Yeah. Isto é absolutamente assustador. E somos nós que estamos a fazer isto, e como é que os mídias não passam esta informação? Alguém que me ajude a entender. Totalmente. Se não me engano, isto foi um acidente numa das plataformas de extração de gás. No México, assim. Exatamente, foi. Yeah. Eu vi as imagens e é assustador. Mas... É assustador. Não se fala disto. E a seguir vem uma reportagem de 1 hora sobre as palhinhas. Eu não tenho nada, aliás, acho que o plástico deve ser erradicado, já temos tecnologias para isso. Mas não é daí que advém o problema. Não, é muito beyond, e é exatamente o que estamos a falar, sobre os nossos governadores. Eu digo governadores para explicar o que é, mas é toda a rama política, todo o jogo político internacional. E esse é o grande problema, é que nós temos líderes internacionais, porque influenciam o que nós fazemos. Não vamos pensar que o que os Estados Unidos está a fazer não nos afeta. Os Estados Unidos é que mandam. E se eles quiserem influenciar alguma coisa aqui em Portugal, por mais que a gente bata ao pé, podem crer que não temos hipótese, porque não vamos só sentir pressão sobre os Estados Unidos, vamos sentir pressão sobre toda a EU, e não vamos poder fazer aquilo que queremos absolutamente. Ou seja, eles é que mandam. E enquanto nós não tivermos noção de que temos que nos afastar de toda esta retórica mentirosa, que é o que tivemos a ver, e dizer não queremos mais isto, não vai haver, porque nós temos que educar toda a sociedade mundial para entender que isto é de todos e a Terra é de todos e que se vão foder todos. Porque não são eles que podem comprar a Terra e fazer o que quiserem da Terra, porque a atmosfera, que eu saiba, ainda não foi comprada e é de todos, e nós temos que conseguir poder respirar. Eu quero que a minha filha e os teus descendentes e todos os descendentes de todos nós tenham um futuro, e claro, não nos vamos calar, não é, Carolina? Claro, absolutamente, não vamos. Eu, desde o início do ano passado, que estou totalmente investida nisto, porque cada vez mais me revolta, esta conversinha de merda que já está há tantos anos a ouvir e não fazem nada. É isso. Juntem-se a nós e vamos nos juntar e vamos mudar tudo o que está a acontecer, porque nós podemos utilizar as novas tecnologias, incluindo, por mais negativas que sejam, como as redes sociais, para tentarmos dar a volta, embora também estamos no danger de nos cancelarem, mas nós vamos tentar que tenhamos voz, não é? Totalmente. E eu acho que, na verdade, nós já falamos de todas as estratégias, porque a ideia, rapidamente, da estratégia 2 sobre manter uma política de influência significa que, por exemplo, quando há o Tratado de Paris, o Tratado de Kyoto, esses tratados que têm vindo a surgir, em que todos os governantes de todos os países assinam, tem sempre a presença de representantes dos grandes poluidores, sempre. Existem sempre representantes que estão lá para influenciar, não para fazer lobby nas decisões desses tratados. E por fim, esta é a primeira lei, tem que ser cobrada já. A primeira lei que nós temos que insistir não pode haver esses representantes. O que é que eles estão lá a fazer? Já embora, não quero. Desculpa, e a segunda ponte?
E o terceiro ponto é aquilo que nós já falamos, que é moldar a pesquisa académica para validar, não é? Tu consegues, através das influências de quem paga os cientistas, moldar os resultados dessa pesquisa científica. Então, temos que bloquear, tem que haver um bloqueio. Uma Coca-Cola não pode financiar qualquer estudo. Não é uma fonte neutra, não é? Para financiar um estudo. Não pode. Então, eu acho que, aliás, os estudos que eu mais confio são estudos que são feitos pela ONU, são estudos que são feitos pela OMS, que também são influenciados, atenção, mas pelo menos não têm tantos interesses como uma Coca-Cola ou como uma Shell tem, não é? Exatamente. E olha, Carolina, agora assim para terminar, se tu concordares, eu vou dizer assim, não sei se tinhas outras ideias no futuro de falarmos, porque nós temos imensas coisas na lista, claro. Mas eu acho que era fixe fazer um ponto número 2, continuar um bocadinho o tema que estávamos a falar, se concordares. E eu tinha ainda muito para falar na questão da biomassa, porque isto vai ser agora o que vai entrar. E eu concordava, olharmos para o que o Bill Gates especificamente está a fazer, e há estudos mesmo da questão das compras que ele está a fazer da terra, o novo livro dele, e ainda os novos ads que podíamos mostrar aqui, o que é que está sobre esse. Eu vi no outro dia um advertisement dele mesmo a falar, até já dá a cara e tudo. Ele mesmo a falar sobre o futuro do green, futuro green, e a falar exatamente desta forma biológica e saudável. Portanto, nós podíamos fazer um mesmo sobre ele. Eu acho que mandá-lo abaixo. Eu gostava também de falar da biomassa em Portugal, porque o nosso querido Ministro do Ambiente também falou disso, é a estrela da campanha dele, digamos assim. Adoro. Então concordas? Vamos fazer mais uma versão deste. Ok, gente, então vou-vos deixar, já está super longo, não é? Gostei desta conversa, acho que foi boa. Tens alguma coisa assim a acrescentar? Nada, de novo, subscrevam se gostaram da conversa, se querem continuar a ouvir as nossas conversas, também participem, se quiserem comentar alguma coisa. E comentem, seja o que for isso, se houver alguma coisa também que não está tão bem, ou erro, ou até algo que não foi falado, acrescentem. Pronto, é isso basicamente, e vamos ver a parte 2 desta parte, possivelmente na próxima semana, certo? Boa. Tchau. Adiós.